Napoleão Bonaparte, Batalha de Waterloo. A Batalha de Waterloo foi um confronto militar ocorrido em 18 de junho de 1815, perto de Waterloo, na atual Bélgica, então parte do Reino Unido dos Países Baixos. O exército do Primeiro Império Francês liderado pelo imperador Napoleão, totalizando cerca de 72.000 homens, foi derrotado pelas tropas da Sétima Coalizão, que incluía o exército britânico e prussiano liderado pelo Duque de Wellington e Gebhard Leberecht von Bauer com 118.000 soldados. Este conflito marcou o fim do governo dos 100 dias e da última batalha de Napoleão. Sua derrota encerrou seu reinado como imperador. Volta do exílio. Os últimos dias de março de 1815 foram dolorosos para os diplomatas reunidos em Viena. Lá, representantes da Rússia, Prússia, Áustria, Suécia, Grã-Bretanha e de vários países e reinos menores tentam há meses redesenhar o mapa político da Europa, restaurando as monarquias e territórios que existiam antes do furacão Napoleão. No entanto, as suas fantasias sobre o general Corso foram anuladas quando souberam que ele não só tinha regressado do exílio em Elba, uma ilha no Mediterrâneo, mas também tinha sido recebido com honras em Paris, no dia 20 de março. Os aliados mal podiam acreditar. 10 meses antes, em 11 de abril de 1814, Napoleão tinha sido derrotado por uma coligação de mais de 500.000 de soldados de toda a Europa que se levantaram contra o domínio francês após a desastrosa campanha de Napoleão na Rússia em 1812. Após a vitória, os aliados instalaram Luís XVIII no trono francês e exilaram Bonaparte. O retorno de Napoleão aterrorizou seus inimigos e logo várias nações europeias formaram a Sétima Coalizão, cujo objetivo era derrubá-lo novamente do poder. Início da batalha. Assim que Napoleão enviou tropas contra a França, ele começou a se preparar para a autodefesa. Ele mobilizou um grupo de soldados e os enviou para o que hoje é a Bélgica para lutar contra o exército liderado pelo Duque de Washington Arthur Wellesley e as tropas enviadas pela Prússia e pela Bélgica, sob a liderança de Gebhard von Blücher. Assim, um exército liderado por Napoleão teve de enfrentar um exército comandado pelos britânicos e outro exército conduzido pelos prussianos. Napoleão sabia que lidar com essas duas forças era muito arriscado, por isso preferiu lidar com elas separadamente. Em 15 de junho de 1812, as tropas francesas invadiram a Bélgica. No dia 16, ele decidiu lutar contra os prussianos no que ficou conhecido como Batalha de Ligny, que abordaremos em um vídeo futuro. O exército francês foi dividido em 3 grandes grupos, liderados por Napoleão Bonaparte, Emmanuel de Grouchy e Michel Ney. Napoleão então ordenou que Grouchy perseguisse os prussianos para impedi-los de unir forças com Wellington. Apesar da derrota em Ligny, a retirada de Blücher permaneceu estratégica, permitindo-lhe manter contato com os seus comandantes britânicos. Napoleão Bonaparte partiu para se juntar ao exército de Michel Ney e atacar o exército de Wellington. Aproveitando as fortes chuvas na região, o comandante britânico instalou-se num local chamado Monte Saint-Jean. Os historiadores dizem que a chuva transformou o campo de batalha num atoleiro. Os exércitos de Wellington e Napoleão eram semelhantes em força, cerca de 70.000 soldados, mas os franceses tinham maior potencial de artilharia. Wellington assumiu uma posição defensiva e desdobrou suas tropas com o objetivo de resistir a um ataque de Napoleão. Seu objetivo era ganhar tempo até que as tropas de Blücher chegassem para apoiá-lo. Napoleão só atacou ao meio-dia porque teve que esperar que o sol secasse o solo devido à chuva do dia anterior. Ele começou a bombardear, concentrando-se no flanco direito da força de Wellington. Posteriormente, milhares de soldados franceses foram enviados para atacar a posição. O objetivo era forçar Wellington a retirar as suas forças localizadas centralmente, mas o comandante britânico não enviou reforços para os seus flancos. Napoleão então começou a atacar o centro do acampamento de Wellington. O flanco esquerdo da força de Wellington também foi atacado e começou a capitular. Os combates continuaram indefinidamente até às 15 horas, com as forças de Wellington a resistir com sucesso ao ataque francês em todas as frentes.
O exército de Wellington sofreu pesadas baixas, mas infligiu perdas consideráveis aos franceses até a ação decisiva da batalha. O exército prussiano liderado por Blücher foi descoberto e colocado em batalha para unir forças com Wellington. Blücher enganou Grouchy e deixou algumas tropas para trás e expulsou-o do campo. Estima-se que Grouchy tinha cerca de 40.000 soldados sob seu comando. Napoleão ordenou ao general Lobau e 2 batalhões que tomassem uma posição defensiva no flanco direito e impedissem o avanço das tropas de Blücher. No momento em que isso acontecia, Michel Ney tomou a desastrosa decisão de ordenar à sua cavalaria que lançasse um ataque frontal ao exército de Wellington. O ataque da cavalaria não teve sucesso e milhares de pessoas morreram nesses ataques fracassados. No final da tarde, Ney viu uma oportunidade de lançar um ataque devastador para derrubar as defesas de Wellington e pediu reforços para o levar a cabo, mas Napoleão não tinha mais tropas para lhe enviar. Grouchy teria sido crucial naquele momento, mas nunca mais voltou e foi criticado por isso ao longo da vida. Grouchy, traidor de Napoleão? Se o Marechal Grouchy traiu Napoleão permanece uma incógnita. O professor William Flayart observou: Grouchy é considerado responsável pela derrota de Bonaparte, por que não impediu a Prússia de se juntar à Inglaterra e por que não trouxe seus 30.000 soldados que fugiam para Waterloo? Os mais nobres bonapartistas viram isso como um sinal de traição. Na época, especulou-se que Grouchy havia sido subornado. Ele se tornou um bode expiatório. Emmanuel Grouchy passaria o resto da vida provando sua inocência. Seu passado ao lado da causa napoleônica foi seu maior argumento. Ele alistou-se no exército em 1781 e suas habilidades como comandante foram admiradas por seu excelente desempenho nas batalhas de Eylau, Friedland em 1807 e Borondino contra os russos. Talvez Grouchy só tivesse obedecido às ordens de Napoleão, pois mesmo quando seu subordinado, o general Gerard, implorou que ele enviasse tropas para Waterloo, Grouchy preferiu seguir rigorosamente as ordens iniciais, que eram as de caçar os prussianos. A derrocada de Napoleão. Napoleão foi forçado a retirar-se do campo enquanto suas últimas tropas lutavam até a morte. À noite, Wellington e Blücher uniram forças em campo e declararam vitória. A batalha que marcou o fim da trajetória de Napoleão recebeu esse nome porque Waterloo foi o último lugar onde o Duque de Wellington dormiu antes da batalha. Consequências da Batalha de Waterloo. A derrota de Napoleão marcou o fim do Império Napoleônico e da hegemonia francesa no continente. Em 24 de junho de 1815, Napoleão abdicou do trono e foi novamente exilado. O local escolhido foi Santa Helena, uma ilha distante da Europa e a quase 2.000 quilômetros da costa da África. Napoleão Bonaparte morreu lá de câncer de estômago em 1821. O Império Austríaco, o Império Russo e o Reino da Prússia uniram-se numa aliança sagrada para conter o avanço do liberalismo no continente. O Congresso de Viena em 1815 redesenhou o mapa da Europa. Luís XVIII retornou à França e governou o país até sua morte em 1824. Quanto à Grã-Bretanha, começou a expandir o seu império colonial pela África e Ásia. 100 anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos voltaram a lutar em solo europeu. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!